Galera de Bitinga, alô Brasil e o mundo, estamos aqui para começar mais o grande Pod Zé. E junto com nós aqui tá aqui o doutor Ari, né? Ari Casemiro Filho, tá aqui hoje, vai falar sobre o cavalo quarto de milha, falar sobre tudo que você imagina, tudo que você quer saber do cavalo quarto de milha, do cavalo em si no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje você vai ver aqui com o nosso doutor, né? Primeiramente, eu quero agradecer os nossos apoiadores. Já vou voltar com o doutor aqui já. Nossos apoiadores aqui é Dias Piscina, Radioterapia, Isa Calçado, Juma Tecido, Juma Enxovais, Supermercado Rossati, Paineiras Materiais de Construção, 74 Comunicações e Marte. 74 Comunicações e Marte é o quê? É, você que está precisando melhorar o seu marketing nas redes sociais, entre em contato direto com a 74 Comunicação e Marketing, não fique offline com seus produtos e também com seus serviços, trabalhando com vídeos, gerenciamento de redes sociais, imagens aéreas, eventos, gráfica e muito mais. Se você quer conhecer também um pouco mais do trabalho, @74comarketing e veja que trabalho incrível, não é, Zé? É isso aí, Casa Country, na onde você vai comprar e fazer a sua casa virar todinha em madeira. Igual essa mesa bonita que você tá vendo aqui, essas cadeiras que eu e o doutor tá sentado aqui, na onde você vai encontrar? Na Casa Country. Casa Country fica ali, em frente ao posto Excelente. Casa Country é no nosso proprietário, nosso amigo e irmão Oswaldo da Juma. Ei, seu Oswaldo, um beijo no coração. Casa Country, aonde você fica country de verdade, você e a sua casa, transformando a sua área de lazer em tudo em madeira. Casa Country, é ou não é, João? É isso aí, eu vou trazer agora a HCR Ecoenergia, juntos construindo um futuro sustentável, e tem novidade, e também tem presente para o nosso convidado da HCR hoje, viu, Zé? Olha aí que beleza, aí, doutor, trouxe um presente pro senhor ali, ó. Com ó. a HCR você economiza até 95% de força na sua conta de energia. É isso aí. Você vai entrar em contato direto pelas redes sociais, que é o @hcrecoenergia.solar, ou nas lojas físicas que ficam aqui em Bitinga, em Itápolis e também Borborema, para atender toda a região. É isso aí, Casa Santos, desde 1922, Casa Santos tem mais de 100 anos, vai fazer 100 anos, tem 100 anos, tem 100 anos aqui dentro da cidade de Bitinga. Mais de 100 anos, né, João? É. Mais de 100 anos, e Casa Santos tá aqui, ó, se você quer presentear, né, a sua namorada, sua mamãe, o seu papai, né, a sua mulher, os né, tem dias dos namorados tá chegando aí, chegando. Ó, fica a dica, hein? Aí, ó, tá chegando o dia dos namorados, você vai lá, tem cesta, tem esses baldinhos, tem a coisa mais linda, o uísque de verdade, tem champanhe de verdade, tem uísque, tem champanhe, tem vinho. O que você precisa em bebida é na Casa Santos, trazendo para você desde 1922, mais de 100 anos, na rua Bom Jesus, 449, no centro de Bitinga. Segue lá, @Casa Santos. Eu vou falar agora também do Gilmar Loterias. Você aí que gosta de fazer aquele bolão com os amigos, realizar os seus sonhos, né? Pensou, você faz aquele bolão e ganha? Jesus, é o que eu mais queria. E você, Zé? O Zé já ganhou, já. Hã? Pior que sim, já ganhei. Acertei num bolão lá, rapaz. Quase fiquei rico. Não fiquei ainda, mas vou ficar. E você sabia que você pode fazer isso no conforto da sua casa e com segurança? Com Gilmar Loteria você participa dos bolões direto do conforto do seu sofá e muito mais. Legal. É, você acessa agora, ó, www.lotericaonline.com.br. Você clica em aposta online, escolhe a sua cotinha, são várias cotas lá e pronto, o seu bolão e a sua sorte já vai estar garantida. E não é qualquer lotérica não, viu? É Gilmar Loterias, com mais de 32 anos de história, realizando sonhos não só aqui em Bitinga, mas em todo o Brasil. Tá esperando o quê? A sorte vai lá, ó, bater na sua porta? É, só quem aposta. Vai lá, Gilmar Loteria, tradição, confiança e aquela chance, né? Aquela chance de mudar de vida, né? De mudar aí, de vida. Lindo. Gilmar Loteria para o Brasil e Bitinga e o mundo, né? Panificadora Dona Branca, o sabor da roça na sua mesa. Preste bem atenção. Tem bolo, hein? Hoje tem um bolo aqui, doutor, que foi trazido especialmente para você, que você conhece o João da padaria Dona Branca e o pai dele, né? Mandou um abraço pro senhor lá e trouxe um bolo gostoso aqui para nós comer. Padaria Dona Branca, rua Nicola Caderício, né? 17, no Residencial Dona Branca. Essa é a padaria com várias variedades. Vai lá pra você ver. Na padaria Dona Branca tem do que, João? Tem do quê? Tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O que nós comeu a semana passada lá? Eu comi semana passada e essa semana também que eu fui lá buscar. De novo? tem aquele misto, gente. É só você indo lá, conferir de perto o que o João faz, aquele misto que só tem lá na padaria Dona Branca. Recomendo.
E você né? também, né, Zé? Você Com curtiu, né? Com certeza. Padaria Panificadora Dona Branca, o sabor da roça na sua mesa. De dia, né? De manhã e à tarde e até à noite, velho. Um abraço pra vocês. Bom, agora tá aqui o Ari Rosa Casimiro Filho. Doutor Ari, um prazer o senhor tá aqui no Pode Zé. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? É muito bom ter uma pessoa como o senhor para falar do cavalo quarto de milha, para falar do Brasil, falar dos Estados Unidos, falar o que é o cavalo quarto de milha hoje, né? E o que é o cavalo quarto de milha amanhã também, né? Porque eu falo, essas cabeças que nem esses homens têm é diferenciado. Doutor, você nasceu aqui em Bitinga? Boa tarde, Zé. Boa tarde. Boa tarde, senhores ouvintes, telespectadores. Parabéns à 74 Comunicação e Marketing Obrigado. pela promoção. Com certeza. Parabéns a todos os patrocinadores, as empresas Obrigado, que estão doutor. patrocinando para tornar esse evento realidade, né? Obrigado. E parabéns a todos vocês, que eu tenho certeza que em todos os segmentos que vocês atuam, cada pessoa que vocês trazem aqui para entrevistar, acrescenta muito a cultura de todos. Com certeza. Tá? Vocês estão de parabéns. E Obrigado. para mim é um motivo de grande orgulho Pra gente estar também, aqui doutor. presente com vocês. Obrigado. Eu sou ibitinguense, filho de pais e mães ibitinguenses. Certo. E morei um tempo fora com os meus pais. Depois, em torno dos 6 anos de idade, voltamos para Ibitinga. Me criei aqui, fui criado aqui. Até que eu saí, com 17, 18 anos, eu saí para estudar fora, porque naquela época as faculdades, tudo era mais longe, mais difícil. Então eu precisei sair para estudar. E depois de formado, eu retornei a Ibitinga. Legal, doutor. Como foi, né, se formar em medicina veterinária na Unesp? Quantas formações você tem no total? Eu, na verdade, Zé, eu formei na Unifenas, em Minas. Medicina veterinária foi em Minas. Porque na época que eu prestei vestibular, era julho, e em São Paulo só tinha 3 escolas de medicina veterinária. A USP em São Paulo, o Unesp Botucatu e o Unesp Jaboticabal. Então eu não cheguei a prestar vestibular, eu não tive a oportunidade. Eu prestei Unifenas, passei e fui estudar em Minas. Então o senhor foi estudar em Minas, se formou em Minas também? Formei em Minas. Legal. E no sul de Minas. A Unifenas é uma faculdade renomada e está há bastante tempo lá. Certo. Depois eu fiz zootecnia na Unesp Jaboticabal, aí sim. Aí a participação minha na Unesp Jaboticabal foi aqui em Jaboticabal, que foi assim Embora eu já fosse formado, já fosse médico veterinário, foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Por causa da evolução do tempo, sabe? Eu peguei outra época do ensino, que já tinha mais informatização, tinha mais tecnologia, então isso agregou muito à minha pessoa. Que legal. O senhor se formou em Minas Gerais, então, e quando veio em Jaboticabal, o senhor achou que foi um ponto a mais na sua Foi muito faculdade? positivo, Entendeu? porque eu fui estudar lá no começo dos anos 2000, quando eu prestei vestibular e fui para Jaboticabal. Então, a tecnologia era outra. Computador, meios de comunicação. Então, tudo isso ajudou muito. Quando eu fiz medicina veterinária, a comunicação era mais precária. Então, a gente não tinha computador para fazer pesquisa, não existia celular. Então, a gente estudava por livros, por cadernos de aula, por apostilas. Enfim, era o material que a gente estudava. Aqui já não. Aqui já foi diferente, já peguei um outro nível do ensino. Aqui você acha que foi um ponto a mais para você Muito. na sua formação? Contribuiu demais. Legal. Contribuiu muito. Eu sou muito grato à Universidade Jaboticabal. Legal. Sou Muito grato. Ô, doutor, como que o senhor pode nos passar, tipo assim, o cara hoje, um jovem, hoje você vê muitos meninos jovens, muitos pais fazendo fazenda para filho e deixando aquilo em cima. O que se torna um veterinário dentro de uma fazenda hoje? O porquê precisa ter um veterinário dentro de uma fazenda? Zé, não existe produção de alimentos, proteína animal, Certo, sem veterinário, sem zootecnista. entendi. Tá? E sem o agrônomo também. Certo. E tudo, eu vou falar porque você tem alguns exemplos que perto aqui da nossa cidade, Sim. e dentro da nossa cidade aqui, tudo depende de planejamento. Agropecuária, a margem de lucro é pequena. Se não tiver um planejamento muito bem feito, uma estrutura muito bem montada,
Tá jogando dinheiro vai fora. estar jogando dinheiro fora e não está produzindo o que precisa ser produzido. Então, quando eu falo em proteína animal, é carne, ovos, carne dos mais variados animais aí, bovino, suíno, caprino, ovino e também a produção de leite, Certo. tá? Que a gente tem que considerar Certeza. isso também. Certeza. Tá? Que tudo isso aí, toda essa cadeia produtiva, no final dela, a inspeção passa por médicos veterinários que fazem Sim. a inspeção desses alimentos, seja carne, leite ou ovos, antes de chegar à prateleira do supermercado, chegar na mesa do consumidor. Então, veterinários, agrônomos, zootecnistas têm uma função primordial. Primordial dentro de uma fazenda, né, doutor? Doutor, o que é ser um veterinário? Zé, antes de tudo, dedicação. Não é só amor, é dedicação. Certo. E evolução. A gente tem que aprender todo dia a gente aprende. A gente aprende estudando, a gente aprende no campo, a gente aprende pesquisando, a gente aprende com o produtor. Às vezes tem coisa empírica que o produtor faz, Sim. que funciona e dá certo. A gente aprende. Legal. Então, É o respeito também, né, doutor? Respeito. Tem pessoas que, tipo, o cara é formado, o cara fala, não, mas peraí, é só a minha opinião. Não, o senhor deixou uma palavra, vocês, pro Brasil e o mundo aí, ó, e tá vendo o doutor Ari, e tá falando o respeito que ele tem pelo produtor, pelo peão que tá ali, pela fazenda que tá ali. Não é só o ensino dele na faculdade, em si, sim, é o ensino dele, mas só não é, porque ele também tem ouvidos para escutar quem tá trabalhando no dia a dia. E outra coisa que eu falo, no meu caso específico e de muitos colegas também, eu fui fazer medicina veterinária, fui estudar medicina veterinária, porque eu sempre gostei muito de animal. Certo. Bovino, equino, pet, cachorro, gato. Da sua vida. É minha vida. E foi parte da minha vida, eu cresci em fazenda dos meus avós. Então, eu falo que muito do que eu aprendi, do que eu pratico hoje, não foi aprendido, não foi ensinado nos bancos de escola. A vida me ensinou. A vida me ensinou. Então, isso é uma coisa que eu deixo essa mensagem. Tem coisa que não se fabrica. Esses dias eu vi uma reportagem, um podcast aí, Certo. um produtor rural falando que tem determinadas categorias de profissionais dentro da cadeia produtiva, dentro de uma fazenda, que você não consegue criar ele dentro da produção. Você não fala assim, vou pegar determinada pessoa, vou fazer ele virar um peão. E o veterinário também tem muito disso. Tem muita coisa do que eu aprendi em fazenda, que eu pratico até hoje, e não foi ensinado em escola. Foi muito pouca coisa. Legal, é bom escutar o senhor falando e falar isso daí, porque talvez as pessoas, os jovens, hoje estão lá na faculdade achando que vai ser só aquilo ali, só aquele momento. Tem muita coisa para tocar, né, doutor? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu tenho um fato, esses dias eu fui na propriedade e me atenderam lá. E tinha que pegar um potro já de uns 4, 5 meses, um potro já de um certo peso e rápido, sim. E você não pode pegar ele de qualquer jeito, aproximar dele de qualquer jeito, que você pode tanto se machucar quanto machucar ele. Nossa, e animal de alto valor. Sim. E aí a pessoa foi pegar o potro, não conseguiu. O pai. Aí o menino falou, ele tá acostumado comigo, deixa que eu pego. Aí entrou, mas ele tava com um pouco de medo do potro. E o animal percebe que você tá com medo. Sim, com certeza. Eu peguei e falei, me dá esse cabresto aqui. Peguei o potro, o menino falou uma frase engraçada. Ele falou assim, ô pai, se nós perder com o doutor, como é que nós vamos fazer? O menino falou, menino, vou uma coisa pra vocês. Sou uma idade sua de seu pai, eu tenho de cavalo. Então o que eu tô fazendo aqui vem de muito tempo. Com certeza. Tá? Com certeza. Então a gente tem uma certa prática. Eu falo uma coisa, eu tive alguns acidentes mexendo com cavalo, mas foram acidentes pequenos. E eu nunca machuquei um animal. Tem que ter amor, né, doutor? Eu espero aposentar e nunca ter um acidente de machucar um cavalo bater numa cerca, se machucar, ter um acidente. Eu espero aposentar sem que isso ocorra. Isso é o que, doutor? É amor sobre o animal? Amor, pouca experiência, paciência. Tá. A gente junta tudo isso. Faz quantos anos, doutor, já que o senhor
mexe no cavalo, na veterinária hoje? Quantos anos o senhor tem formado nisso? De formado eu tenho 37 anos. 37 anos. 37. Uma bacana. Mas tem mais o tempo aí de fazenda, Sim. então agrega muito mais tempo. Sim. Acho que eu digo quase que a vida toda. E é 37 anos de formação e só da veterinária. E outros cursos? Acontece o seguinte, rapidamente, que não é o assunto nosso aqui, não é o objetivo. Sim. Teve uma época, eu formei-me em 87. Quando deu a invasão da cana, aqui o boom da cana na região, muitos produtores rurais resistiram, mas muitos arrendaram as fazendas para as usinas. Com certeza. Então teve um esvaziamento do gado. Tinha fazenda que eu ia trabalhar uma semana, cheguei na outra semana e falaram, não tem mais gado aqui. Foi vendido todo o gado, fazenda arrendada para a usina. Bom, e eu me apavorei um pouco com isso, que eu trabalhava com bovinos também. No começo da carreira, eu trabalhava com bovinos. E foi escasseando, raleando, foi diminuindo. E eu fiquei preocupado, falei, eu vou ter que me reinventar, que a medicina veterinária, aqui na região, eu vou ter problemas. Cavalo não valia nada. Nos anos 90, começo dos anos 90, é uma coisa que comprava-se égua importada, que eu comprei égua importada, por dinheiro de hoje, R$5.000. Égua de marca renomada. Eu comprei égua de marca renomada, não vou falar o nome da marca, para não ter problema de desvalorização e nada, mas marca renomadíssima no Brasil e no mundo. Eu comprei égua parida por R$750, já eram reais. Ninguém queria. Era melhor tirar do pasto do que tratar. Também comprava em petição de miséria. Comprava magra. Como tratava China é uma genética bruta demais. Então, foi uma época que o cavalo teve em baixa. Certo. Se você perguntar para os criadores aí, todo mundo vai falar. Nessa época foi muito ruim. Depois o cavalo começou a melhorar. Então, a pergunta era... Aí eu peguei e fui fazer direito. Eu não poderia mudar da cidade, nada. Eu queria continuar aqui. Eu peguei e viajei para Bauru. Fiz direito. Só que no final do curso de direito é onde começa a história. Continua a história do parto de milho. Apareceu a oportunidade de fazer curso para juiz, para jurado. Foi quando o negócio começou, a vida começou a tomar outro rumo. Lembrando o Brasil e o mundo aí, ó, Ibitinga, né, e toda a região, que além de ser veterinário, ele julga também o quarto de milha, né? Sim. O quarto de milha ou tem outras raças também? É só o quarto de Quarto milha? de milha, Penty Horse e Appaloosa. Appaloosa. Então o senhor é juiz de 3 raças de cavalo? Eu sou sou jurado das 3 raças e eu tenho credenciamento como inspetor técnico das 3 raças. Rapaz do Que céu. são credenciamentos diferentes. Jurado é um credenciamento, um determinado departamento, tá ligado ao departamento de esporte, das associações, Certo. e o Studbook, que tá ligado à parte de registros, que é credenciamento pelo Ministério da Agricultura. Certo. Então hoje o senhor registra cavalo também? Sim. O senhor avalia um cavalo dentro de um aras? Na verdade, não que a gente registra. Quem registra são as associações Certo. com chancela do Ministério da Agricultura. Certo. Nós fazemos o atendimento dos animais, coletamos todas as informações. Certo. E alimentamos o sistema que é tudo informatizado. Certo. E encaminhamos material para exame de DNA para os laboratórios credenciados e as associações registram os animais. Então, às vezes tem até uma coisa assim, muita gente pensa, o inspetor veio aqui e registrou meu potro. Não. O inspetor foi lá e avaliação. Foi lá, fez a inspeção, coletou as informações. Aí vai demorar um tempo até que processe todo esse material para que seja aprovado o registro dele. E essa avaliação, doutor, ela é mandada para a BQM, o cavalo quarto de milha? É direto para lá ou tem outra associação que manda e vai para a BQM? Não. Isso é feito, a gente faz o trabalho de campo, isso é feito online, é feito via um programa de computador, certo. É feito online. Certo. Uma associação a gente trabalha com formulário de papel, a gente manda formulário de papel via correios.
Mas na BQM, hoje, a BQM, para quem às vezes não tem familiarização, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto e Milha, sediada em São Paulo. Então, é tudo informatizado. Facilitou, né, hoje em dia. Sim. A gente não, no começo teve um pouco de resistência de alguns profissionais. A gente também, eu sou de uma época, eu vou falar algumas coisas aqui, Zé, que você vai entender. Fica à vontade, doutor, fica à vontade. O podcast é seu. Uma das coisas que eu agradeço muito ao Jabuticabal, quando eu cheguei em Jabuticabal, eu não sabia ligar um computador. Eu não sabia como ligar. Será que puser apertar um botão errado, esse negócio não vai explodir? Não vai dar um curto aqui? O que vai acontecer? Eu sei que nem eu, porque, rapaz, até hoje eu não aprendi a mexer nesse trem. Só que a necessidade faz você evoluir. É onde eu agradeço. Eu não sabia digitar. Eu não sabia ligar um computador. Eu não sabia operar um computador. Já era um veterinário formado. Veterinário, já era bacharel em Direito. Aí o que aconteceu? Quando surgiu a ideia do tablet, até eu fui um dos primeiros inspetores que me apresentaram o pessoal que desenvolveu o projeto. Desenvolveu o software, um dia eu estava em São Paulo, falou, vem cá, olha isso aqui. A hora que eu olhei, falei, pô, eu tenho que aprender a trabalhar com isso, mas é o que eu espero. Por quê? Acabou com o formulário de papel, em papel. Minimizou, mitigou o erro, diminuiu a margem de erros. E a gente, como profissional, a gente erra. Todo profissional erra. Com certeza. Toda pessoa erra. Bom, aí, no começo teve um pouco de resistência, desenvolvimento de software e tal. Hoje o programa roda bacana. Só se tiver algum problema de internet, alguma coisa, ou alguma atualização precisa ser feita. Então funciona muito bem. Então acabou o formulário de papel, acabou o correio. Você clica, preencheu, lá, alimentou, mandou. A hora que você entra no computador, tá lá. Então, no começo teve um pouco de resistência. Mas hoje facilita muito a vida da gente. Então o senhor acha que a tecnologia no mundo, eu sou assim, doutor, o senhor me conhece, eu sou meio chucrão, para uns foi um desastre. Eu vou falar. Mas assim, para um trabalho bem feito, um trabalho, né, como é que fala? De fiscalização, como vocês fazem e essa avaliação, acho que ficou um negócio muito rápido, né? Zé, eu não falo que foi uma desgraça, foi uma benção. Que eu vou falar para você por quê. Forçou todo mundo a evoluir. Forçou todo mundo a aprender. Ah, mas eu não sei fazer. Aprende, estude, aprende, nada é impossível. Tá? Então, no começo, toda alteração, toda inovação traz um certo impacto. Sim. Não importa a área. Fala, o que é isso? Como é que vai fazer? Mas com o tempo, você aprende, tira as dúvidas. E funciona. E funciona muito bem. Então, hoje facilita muito a vida da gente e dos criadores também. Com certeza. Tá? E o sistema é dinâmico. É dinâmico. Todo dia tem alguma coisa nova para a gente fazer, para a gente aprender, para a gente estudar e a gente tem que se manter atualizado. Com certeza, com certeza. É legal, doutor. Legal o senhor passar essa parte pra gente. Você ver, eu sou um cara que você já tá me dando uma lição aqui, porque, Zé, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que se formar. O que eu queria te falar é o seguinte, Zé, eu tenho um pouco mais de idade que você, não parece, mas eu tenho. Ele me chamou de velho. Eu sou do tempo. É por causa da barba, doutor. Eu sou do tempo. Eu falo assim que a evolução, assim, o que eu consegui aprender tive necessidade de aprender para poder trabalhar, viver. Eu sou do tempo do trançador, não existia motosserra. Você lembra do trançador, né? Sim. Serrar madeira, tora com trançador. Quando era machado, era uma beleza. Então, eu falo assim, que eu aprendi muita coisa, que eu vivi muito no meio rural. Sim. É onde eu falo que eu sou grato também, que me ajuda nas atividades de hoje e me ajuda muito no contato com o produtor rural. Com certeza. Então o senhor acha que hoje, um jovem fazendo uma faculdade hoje de zootecnia, de veterinária, você acha que é importante ele ir lá dentro de uma fazenda fazer um estágio, doutor? Sem dúvida alguma. É primordial, é imprescindível. Só no banco de escola. Não vai. Só no banco da escola, só na tela do computador. Quando vai para o campo, a realidade é muito diferente. Diferente. A realidade é muito diferente. Ajuda muito. Você precisa do banco da escola, você precisa dos livros, você precisa do computador, você precisa das calculadoras, você precisa da tecnologia. Mas lá na produção,
É diferente. É fundamental. Eu, doutor, uma vez, teve um veterinário que ele foi numa fazenda, eu estava na fazenda, numa receptora, tinha 2 bezerros dentro da barriga dela. E eu teimei com ele, rapaz, tem 2 bezerros. Ele falou, não, o bezerro tá de bunda virada. Eu falei, não, doutor, tem 2 aí. Ele falou, rapaz, mas você tá teimando comigo que sou estudado. Eu falei, tudo bem, doutor, não vou falar mais nada. Mas eu sou capaz de apostar o meu carrinho velho naquele carro novo do senhor que tem 2 bezerros aí. Eu acho que é aí que tem a formação, que nem o senhor falou, como é bom escutar o senhor falar isso aí, que o senhor tem o respeito pela, né, o que tá ali, o que vai ser feito, o que tá sendo feito, que vai ser criado, porque naquele momento ali ele ia perder o carro dele. Porque ele teimou comigo porque eu não era estudado. E no começo do programa, agora o senhor falou para mim um negócio que o senhor escuta, aprendeu muito ali dentro de uma fazenda, né? Dentro de uma. Com as pessoas, né? E isso para mim me trouxe essa lembrança aí. Agora o senhor falando aí me trouxe essa E é lembrança. verdade. Isso aí a gente aprende todo dia. E não importa, não é porque eu estudei, eu fiz medicina veterinária, fiz direito, fiz zootecnia e eu fiz matemática também. Aí é outra coisa, Sim. uma outra situação pessoal. Eu nunca tive problema com matemática, mas durante algumas faculdades que eu passei aí, eu vi algumas aulas de matemática muito bem dadas. E eu falei, eu quero aprender isso melhor, aprender mais a fundo. Foi onde eu fui fazer matemática. E eu tive a oportunidade, depois que me formei, dentro da Unesp Jaboticabal, tem um trabalho maravilhoso, tem um cursinho que chama Ativo, que é um curso pré-vestibular para alunos carentes. E ele é ministrado por alunos desde de calouro, que ingressa na universidade, até aluno de pós-graduação. E eu dei aula 2 anos lá. Eu dei aula de matemática. Eu tive a oportunidade de trabalhar, porque eu queria aprender, é uma coisa que eu queria aprender a falar em público, queria aprender a escrever em lousa. Então eu trabalhei esse lado. Eu tive a oportunidade dentro da universidade de trabalhar esse lado também. Foi que nem o senhor falou, então, se a gente querer fazer, faz. Faz. E nada acontece se você ficar parado. Nada acontece. E nada acontece fácil também. Sem esforço, nada acontece. Né? Certo. E não é tudo que dá certo, não. Você chega no seu objetivo, só que você tropeça muito no caminho. Certeza. Só que você tem que aprender com os erros. Errei uma vez, não erra a segunda. Errei isso aqui, esse ponto aqui eu errei. Não deu certo, eu não posso errar aqui mais. Você segue pra frente, você pega O ritmo do negócio. Doutor, eu vejo assim, eu fico emocionado mesmo, porque as pessoas que a gente tá vindo no Pode Zé aqui, né, graças a Deus, Deus colocou o João, né, da 74 no meu caminho, me deu isso aqui de presente, tá lutando comigo, porque eu sou um cara meio chucrão mesmo, mas eu fico escutando vocês e olhando no olhar de vocês e vendo o que vocês falam. Rapaz, o que eu tô aprendendo aqui é diferenciado. Mas claro, É diferenciado. é aquilo que eu falei, acho que é a segunda ou terceira vez que eu vou falar. A gente aprende com todo mundo. A gente aprende o certo e até aprende como não fazer. Que às vezes tem alguns exemplos aí que a gente fala assim, ó, desse jeito eu não posso seguir desse jeito. Eu não posso fazer dessa forma. Legal. Mas, e assim tem sido. Falo uma coisa, sou muito grato. Também é uma coisa que eu reconheço muito. A gente viver em Ibitinga. Não que eu seja bairrista, eu não sou bairrista. Eu falo assim pela posição de Ibitinga no estado de São Paulo. Sim, com certeza. Isso me favoreceu muito, me ajudou muito. Zé. Com certeza. A gente Cidade hoje, exemplo. nós moramos numa posição geográfica no Brasil, que isso me facilitou muito. Facilitou muito o meu deslocamento dentro do país para trabalhar, para aprender, para tudo. Sim. Tá? Então, talvez algum colega que morasse em alguma região diferente, fora do estado, ele tivesse mais dificuldade que eu, mas essa posição geográfica de Ibitinga, nossa residência, facilitou muito o desenvolvimento. Que legal. Você está dando os parabéns para sua cidade linda e maravilhosa. Com certeza. Grato a ela, né? Doutor, como foi que você começou no mundo do laço, da apartação, dos cavalos, né? Já nasceu nisso? Foi algo que te pegou no caminho da veterinária, no caminho da tua vida? Zé, eu criado em fazenda. Criado com meus avós, pecuaristas. E finais de semana eu sempre estava mexendo com gado, andando a cavalo, sempre fazendo alguma coisa. Então eu tinha essa interação com animal e gado
todo final de semana, época de férias, tudo isso me despertou a vontade de fazer medicina veterinária. A história do cavalo quarto de milha começou em outro ponto, que esse é um ponto interessante que eu quero falar para vocês. Lá por 1973, faz tempo, 50 anos, início de 74, que também já faz mais de 50 anos. Não tinha nem nascido ainda, né? Tem uma história, tem uma coisa que isso aí foi muito interessante. Meu avô materno, ele tinha uma propriedade aqui dentro da cidade, hoje está no perímetro urbano, um loteamento. Legal. E sempre a gente ia visitá-lo, né? Minha mãe falava, vamos lá ver o vô. E ele é um sujeito muito conhecido na época, e era um sujeito rústico, sabe? Muito direto, enfim. Chegamos lá, ô vô, o senhor comprou uma égua? Que égua? Essa é uma égua bonita, sabe? Uma égua comum, mas uma égua bonita, sabe? Uma égua tinha estrutura, cheia, bonita a égua. Ele falou assim, comprei essa égua. E ele não é, ele tinha cavalos, tudo que tinha, mas não tinha égua. Falou assim, aí, Zé, que é uma história que ninguém sabe, e eu me pergunto como descobri essas coisas na época. Ele falou assim, eu levei essa égua para cobrir, com um cavalo quarto de milha. Ó, O que é isso? Cavalo americano. ele falou? Cavalo americano. Levei em Brotas. Hoje eu Olha. olhei a fazenda Santa Elisa do Atala. Não Certo. era do grupo Atala na época, teve um proprietário anteriormente. Pra você ter ideia, Então né? foi ali a primeira vez que você viu falar do Ouvi cavalo falar. quarto de milha. Numa época Olha. que não existia. Existia rádio e televisão branco e preto. Certo. Que acho que, se não me engano, Copa do Mundo Era aquele 74. radião. Assistimos em TV a cores. TV a cores. Então, Branco e preto. não existia revista, não existia internet, não existia nada, tá? Era muito precária a comunicação. E eu não sei como ele ficou sabendo. Alguém conversou com ele, e ele foi. E o dinheiro da época, eu não sei que moeda que era da época, em 73, 74, ele tinha pagado 500. O número era 500, a unidade era Só para 500. colocar a égua pro cavalo. Para comprar a égua. Ah, para comprar a égua. E ele pagou 1.000 para cobrir. O valor da égua ele pagou o dobro. Bom, ficamos tudo curiosos, né? Ficamos todos curiosos, vamos ver. Passa-se o período de gestação, a égua criou. Vamos lá ver o potrinho do vô. Zé. Ninguém na região, não é eu, que eu tinha pouco mais de 10 anos, eu era criança. Muita gente não imaginava um cavalo daquele, nunca tinha visto um cavalo. Isso é uma máquina. Que tinha pecuarista, fazendeiro, que ia lá, falava assim, Silvestre, diz que você tem um cavalo diferente. Aí o potrinho, Sim. nós viemos ver esse cavalo. E chegava, que cavalo é esse? Falou assim, cavalo quarto de milha, cavalo americano. Falava desse jeito. E o potro era, Que legal, cara. era um Você vê? mestiço meio sangue. Mas o quarto de milha é um cavalo muito melhorador. Certeza. E tinha muita característica da raça. Hoje a gente entende, eu tenho um visual desse potro, sabe, até hoje. Era lindo o potro, musculoso, cara. Ativo, você olhava a musculatura do potro, musculatura saliente, lindo o potro. Coisa que a gente não via nos cavalos que a gente que eram criados na época, Certeza. né, que não tinha cavalo de raça. Então foi daí que saiu essa ideia do cavalo, o conhecimento do cavalo quarto, foi o primeiro contato. A gente não tinha uma fotografia desse cavalo, não tinha nada. Então a fotografia foi quando nasceu o potro. Para ver um pouco essa coisa, o negócio é diferente. E o pessoal ia lá. Ia lá ver o Ia potro. ver, tinha fazendeiro renomado da cidade, escutava falar. Ele sempre estava por aqui, no Banco Mercantil, aqui na Casa Santos. Ele sempre estava aqui na cidade e o pessoal ia lá. Falou, Silvestre, você deve ver esse cavalo. Então foi daí que surgiu a história do cavalo quarto de milha. Aí tem inúmeras histórias da vida Sim, toda. Fui com contando certeza. nesses 50 anos aí. Com certeza, com certeza. Doutor, mas o cavalo quarto de milha hoje, o que ele significa para você? Zé, para mim, primeiro, grande parte do meu sustento eu tiro Do quarto de milha. do quarto de milha, das atividades, dos serviços que eu presto Certo.
dentro para a raça. Seja como inspetor, seja como médico veterinário clínico, seja como inspetor. Então, grande parte do meu sustento vem do cavalo quarto de milha. Certo. Então, eu estudo todo dia, eu aprendo todo dia. Todo dia eu ponho a mão em cavalo, todo dia eu estou trabalhando, estou com a mão na massa, todo dia eu estou trabalhando no computador, todo dia eu estou conversando com o laboratório, resolvendo problemas, pendências, Sim. mesmo na associação. Então, para mim, significa hoje, grande parte da minha vida profissional Que legal. é o cavalo quarto de milha. Legal. Doutor, o senhor acha que o cavalo quarto de milha hoje no Brasil, ele tem... você acha que nós estamos precisando de mais genética? Você acha que a gente precisa mais ainda dos Estados Unidos? Do cavalo dos Estados Unidos? Eu acredito que sim, tá? Porque mudam algumas regras. A associação mudou recentemente algumas regras aí a respeito de importação de sêmen, uso de sêmen congelado. Então tem algumas regras novas aí, e principalmente em relação à idade, data de nascimento dos cavalos. Então cavalo nascido a partir de determinada data, que tiver sêmen congelado, o dia que ele morrer, só usa esse sêmen por mais 2 anos. E tem regras diferentes para idades diferentes. Certo. Tá? Então, o grande celeiro genético é o americano, Certo. tá nos Estados Unidos. No Brasil hoje tem cavalos muito bons. Certo. Algumas peculiaridades eu vou te falar. Algumas coisas que contribuíram para o cavalo brasileiro evoluir nos últimos anos. 2000 no começo da década de 2000, 2001, 2002, por aí, a gente trabalhava todas as provas que eram promovidas pela Associação Brasileira de Cavalo Criadores de Quarto de Milha, a BQM, não eram em pista aberta. Eram em pista aberta. Um cavalo de tambor, um exemplo, um cavalo de tambor que corresse 17,500, 17 segundos, 500, ele ganhava qualquer prova, ganhava campeonato nacional. Então, em 20 anos, esse cavalo diminuiu 1 segundo na velocidade dele, no tempo de performance dele. O que fez isso aí? Primeiro, genética. Genética de que forma? Importaram cavalos, importaram matrizes, não é só o garanhão, não, importaram grandes matrizes. Eu acredito, importaram sêmen. Então tudo isso agregou muito. Agregou muito. Numa época que a economia americana, o cavalo estava em baixa lá. Em torno de 2005, 2006, 2008, a economia americana estava em baixa. Então o pessoal, os brasileiros, a moeda nossa estava forte. Eles tinham facilidades em comprar animais lá. Comprar sêmen, comprar embrião, Então veio muito cavalo bom para o Brasil. Esse foi um fator. Segunda coisa, medicina veterinária. Eu acho que o primeiro foi a genética. Depois eu não vou colocar em ordem para não ser injusto com ninguém. Eu vou ser justo. Sim. Medicina veterinária esportiva, que evoluiu muito, tá? Em todos os setores. Farmacologia veterinária melhorou, diagnóstico por imagem, cirurgia veterinária, tudo melhorou. Tá? O terceiro ponto, treinamento. Melhorou muito. O senhor acha que... Porque, assim, os cavalos de treinamento, você vê um cavalo correr lá, não sei, parece que é diferente daqui, e a gente busca a mesma sanguinidade daquele cavalo, chega aqui, não dá o potencial que os potros lá dá. E aqui, você acha que falta um treinamento? Não. O que eu vou te falar é o seguinte, eu acredito que o número de animais lá seja muito maior do que aqui. Então, os animais que você vê em show lá, passaram por uma peneira muito maior do que aqui. Entendi. Tá. Outra coisa que é fundamental, que aí a gente tem que reconhecer os profissionais que tiveram essa visão e trabalham com isso. Certo. As pistas foram cobertas. Sim. Então hoje é muito mais fácil se manter as condições das pistas. Aí eu falo, tambor, pista de 3 tambores, as pistas de laço, de rédeas, de apartação, de working cow horse, seja qual for a modalidade. Aconteceu o seguinte, Zé, o pessoal aprendeu, trouxeram profissionais para cá.
Foram os profissionais lá, estudaram lá também, fizeram os estágios lá também, né? Equipamento, importaram equipamento, reproduziram esses equipamentos aqui, que o brasileiro, ele tem uma coisa que ele é muito versátil. Aqui fica o meu elogio aos profissionais brasileiros, que eles se adaptam muito fácil. Eles aprendem fácil. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Algumas áreas, como a medicina, dentro da medicina veterinária, eu falo isso e não tenho medo de errar. Reproducionista brasileiro de equídeo e cavalo são os melhores do mundo. São os melhores do mundo. Fica aqui meu elogio aos profissionais. Que brasileiro acontece o seguinte: o brasileiro trabalha com pouca coisa. Se vira bem, né? O brasileiro se vira. Então chega nos Estados Unidos, é uma dificuldade para trabalhar. Não é que é uma dificuldade, é muito. O brasileiro conseguiu simplificar o negócio e ser eficiente. Eficiência. Eles demais. criaram as técnicas. Sim. O brasileiro simplificou. Então você vê o número de brasileiros, reproducionistas brasileiros que estão lá. Que só mexem com reprodução, que vão faz estação de monta aqui, terminou aqui, vai para lá. Vai para lá. Tá? Faz esse intercâmbio. Que legal. E na parte de cuidados com pista e outras áreas da medicina veterinária também, Sim. o pessoal se adapta. O brasileiro tem essa capacidade de adaptação. Tem essa capacidade. A gente vê as pessoas vindo de fora, mesmo no gado, de fora fica meio, o brasileiro vai daqui para lá e desce o cacete. Eu vou te falar outra coisa. Eu durante esses anos aí, principalmente depois de 2006 para cá, eu tive muito contato com juiz americano, juiz americano que vem para julgar aqui, e alguns até ficamos amigos. A primeira vez que eles vêm para cá, eles têm um impacto que eles não imaginam que o Brasil é o que é dentro do cavalo. Eles ouvem falam para eles, você vai julgar no Brasil, estuda tal, estuda laço, estuda isso, estuda aquilo, estuda as modalidades, você vai julgar, se atualize. Quando eles chegam aqui, eles têm uma surpresa, eles se surpreendem, que eu já ouvi muitos falarem, não foi um. A tropa brasileira, das melhores tropas do mundo. Em algumas modalidades, por exemplo, rédeas, a Itália tem um potencial muito forte. Na Itália. Eu não sabia, na Itália, apartação na rédea. Não, na rédeas. Olha só, rapaz. E a apartação é nos Estados Unidos, né? Mas do resto, das outras modalidades, É o Brasil. é o Brasil. Então eles se assustam com isso, sabe? Eles têm assim, uma grata surpresa. E aproveitando só esse gancho que a gente está falando de cavalo, do quarto de milha, na sua opinião, se você tivesse que mostrar a alma do Brasil, né, em um cavalo, qual seria, ou em uma frase, qual seria o cavalo e qual seria a frase? É difícil eu falar, eu acho que assim, é até um assunto que o Brasil tem várias raças brasileiras, né? Manga larga, manga mineiro, capulina, tem que tomar cuidado para não esquecer de nenhum. Crioulo. E O Pitira, Pantaneiro, tem os regionais, né? Tem no Maranhão, tem o Baixadeiro, Sim. tem. É difícil falar um cavalo que seja, talvez, como cavalo brasileiro, tem que falar dos manga largas, que estão mais próximos dos cavalos que os portugueses trouxeram. Sim. Tá? Gostei agora, doutor. Eu tenho que pensar, porque eu vou falar, cavalo quarto de milha contribui muito para a equicultura brasileira, contribui para a economia. Eu acabei de falar que grande parte do meu sustento vem de serviço que eu presto para animais da raça, para criadores da raça, proprietários da raça. Mas eu tenho que reconhecer também que... Sim. Tem um rebanho manga larga muito bom. Tem. E cavalo, né? Cavalo é cavalo, então nós temos que respeitar as peculiaridades de cada um. Com certeza. Tá? Sem perguntar qual é o melhor cavalo que existe no mundo. Depende para que você quer. Para que você quer esse cavalo. Todas as raças têm uma função. Então, eu respeito, às vezes eu vou em algum lugar que tem cavalo de outras raças, eu vou lá ver,
Parabéns. Eu vou lá ver. Sim. Eu quero ver o que é bom e o que também não deve ser feito. Com certeza. Tá? O tipo de melhoramento que não deve ser feito. E o cavalo, no Brasil, grande parte do Brasil foi desbravado também com cavalo, né? Principalmente na época da colonização, agricultura, foi certeza. porque eu falo que foi no peito de O cavalo. cavalo é e um ser abençoado mesmo. no carro de boi, no arado. Legal saber esse amor que o senhor tem pelo cavalo, independente da raça, né? Independente da raça. Independente da raça, é isso aí, muito bom. Tem muita gente que fala, não, eu sou fulano de tal, eu gosto do tal, e não. Tem lá, mas eu não. O senhor respeita todos os cavalos, parabéns aí, né, por esse trabalho maravilhoso que o senhor faz. Doutor, o senhor já aconteceu de no meio de uma tradução, o senhor fala inglês também? Falo inglês. Fala inglês Falo. também. Não, então não fala porque eu não entendo nada. Entender que, gente, do jeito, né, a cultura, qual foi o maior desafio ou surpresa boa quando Justin Johnson. Justin Johnson, ainda bem que eu tenho meu amigo agora, viu? Justin Johnson, né, veio para o Brasil. O Justin Johnson veio ao Brasil. O Justin Johnson ele é natural do Wyoming. É de Casper, Wyoming. E ele é de família de agricultores, assim, de produtor rural, pecuarista, que estão há 100 anos no Wyoming. Estão naquele rancho há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Só geração e lá dentro. Gerações estão lá. Inclusive tem muita história, assunto para outro podcast. Segunda parte. O doutor vai ter a segunda parte, porque ele sabe de muita coisa, a gente tem que arrancar tudo dele e jogar pro Brasil aí. Ele fala que, conversando com ele, existe um filme, pode procurar aí, tem um filme que chama Tom Horn. Horn de chifre, Horn, Tom Horn. É estrelado pelo Steve McQueen. E esse filme conta a história do Tom Horn, claro, e que houve um crime, que atribuíram esse crime ao Tom Horn, no Wyoming, isso nos anos 800. E o Justin Johnson chegou a falar para ele, falou assim, olha, dizem que na época, que ele era inocente, que na época que houve esse crime, ele não estava no lugar que ocorreu o crime, que ele estava no rancho da minha família. Então tem muita história, Muita coisa, né? E o Justin Johnson esteve no Brasil a primeira vez em 2018, se não me engano, em Londrina. E até eu não estava acompanhando ele, mas eu sei da dificuldade que eles têm, principalmente a primeira vez que vêm. Eles chegam num país que eles não falam a língua. Sim. Se você não der água a eles não sabem pedir água. Nossa. Ele precisa ter alguém que... Sim, com certeza. Que assessore. Eu encontrei com o Toyota, estava lá, vi o Justin Johnson um dia antes de começar o julgamento, cheguei, sabia, o Justin Johnson, falou, eu sei que vocês estão te acompanhando aí, mas você precisa de alguma coisa, meu nome é Ari, você me procure que eu vou te ajudar. E nós desenvolvemos uma boa amizade. Que legal. E ele ficou maravilhado com a recepção dos brasileiros. E ficou orgulhoso dos animais da tropa que ele julgou aqui. Vai. O Justin Johnson, ele é laçador. Ele laça Tim Hopkins. Certo. E ele é apartador, ele apresenta cavalo de apartação também. Então ele é bem completo. Sim. No dia de ir embora, quando passou aí com a gente uns 8, 10 dias, no final tem uma história curiosa. Ele, chegando para ele, falou, você foi uma das pessoas mais acessíveis que veio. E não que os outros não sejam, mas ele se integrou, ele saiu, vamos jantar, eu quero que você me leve em tal lugar, gostei daquele lugar lá. Então, quando nós falamos isso, ele teve assim um choque emocional, que ele virou de costas para chorar. Mas foi um negócio assim, abrupto, veio sem ele, não deu tempo dele pensar. Sim. Que ainda falou assim, eu sou emocional, eu me emociono fácil, mas eu nunca tive uma recepção como eu tive aqui. E, claro, ele ensinou muito pra gente também. Legal.
Inclusive tem alguns... O mais bonito, sabe o que foi? Eu vejo essa história, a humildade sua, de você ir lá e perguntar para ele se ele precisasse. Ele não estava sob minha responsabilidade. Entendeu? Mas eu sei da dificuldade que eles têm. Então, Eu sei, tem que tomar cuidado. você tá vendo, Brasil, como é que é as coisas? Tá vendo como é que é o mundo, como que a pessoa pode mudar um lugar numa simples palavra? E para eles, você tem que tomar cuidado até o que eles comem. Porque a jornada de trabalho dentro do julgamento começa às 8 da manhã, vai às vezes até 11 da noite, meia-noite. Então você não tem tempo de fazer uma refeição boa. Então você tem que tomar cuidado com o que você come, porque você pode ter algum tipo de intoxicação alimentar, sim. não por contaminação, nada. Não, Por assim, comida é estragada, nada. por dar uma dor de barriga Dá lá. dor de barriga no sujeito porque ele comeu uma coisa que ele não está acostumado a comer. Com certeza. Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá? E acontece. Se E acontece. Bom, aí ele veio ao Brasil mais umas 2 vezes, se não me engano, 2 ou 3 vezes, trabalhamos juntos, e eu encontrei com ele pelo menos mais 2 ou 3 vezes nos Estados Unidos. Todos os colegas que trabalharam com ele, pediu o endereço de todo mundo, ele mandou um presente para todo mundo. Eu tenho, até ele mandou assim uma tábua de frios, mas é um mapa do Wyoming. Certo. E ele pegou, marcou a caneta, onde é o rancho, sabe? Um dia se eu for em casa, tá pendurado na parede Que da legal. sala. Então, a gente tem uma das coisas Mas pra boas. você ir lá no rancho, né? Vai lá no meu rancho. Uma das coisas boas também do cavalo quarto de milha é que promove essa interação, esse intercâmbio. Sim, Eu conheci grandes imagina. referências dentro do cavalo quarto de milha. Não foi só o Justin Johnson, eu tenho que tomar cuidado para falar, para não esquecer de ninguém, mas Ronnie Sharp, que já se foi, Sam Rose, os caras espetaculares, conheceram o cavalo de todas as modalidades, os caras conheceram grandes cavalos. Pra você ter ideia, Sam Rose dirigiram nos Estados Unidos, carregava o Dash for Cash para corrida. Nossa, esse Dash Forecast aí disse que foi um cavalo, né? Um cavalo referência até hoje. No mundo, Ele falou assim, foi o cavalo mais... O Sam, foi difícil ele conversar com a gente, assim, mas depois que ele pegou, Sim. sabe, que ele destravou, né? Ele falou que os cavalos mais inteligentes que ele viu, que paravam nas áreas dos Estados Unidos, muito grande, né? Então precisava parar o cavalo, parava para o cavalo descansar, para caminhar um pouco, nas áreas de descanso e para dar água, enfim. Foi que o cavalo abriu o trailer, jogava o cabo em cima do lombo do cavalo, o cavalo pulava dentro do trailer. Cavalos que eram um fenômeno em tudo que fazia, sabe? Tem algumas histórias bacanas que eu ouvi de americanos, sabe? E o povo ali, eu acho tão bonito o estilo americano, rapaz, o estilo, né, que eles levam, assim, eu acho que eles é até mais chucrão que nós, assim. Você sabe o que acontece, Zé? Ali, nada funciona sem dinheiro. Não é lá, nada funciona sem dinheiro, tudo funciona, tudo tem um fator econômico que impulsiona. Com certeza. Tá? E eles, às vezes, eles têm coisas antigas, coisas de lá 100 anos que está funcionando, que funcionam, equipamento, técnica, seja o que for, medicamento, eles mantêm aquilo. Então eles têm muita tradição. E são abertos a tecnologias, abertos ao desenvolvimento, sabe? Então isso é bacana lá. Você falando até da inteligência desse cavalo, né? Doutor, o senhor acredita que o cavalo ensina coisas pra gente? Que tipo de lição ele dá que a gente acaba esquecendo no dia a dia? Que tipo de lição que o cavalo já te deu? Você tem essa noção que o cavalo ele acaba ensinando a gente, né? Você já viveu esse momento? Ensina, principalmente. Primeira coisa que ensina, respeito. Respeito ao animal. Se você não respeitar o animal, ele não deixa nem você se aproximar dele. Com certeza. Tá? Então, pra gente fica muito no automático hoje, sabe, Zé? Fica muito no automático. A gente acaba tendo assim, uma certa facilidade. Mas primeira coisa, respeito. A contribuição que o cavalo, como já falamos aqui, a contribuição que o cavalo deu para o desenvolvimento da humanidade foi espetacular. Foi espetacular.
seja como animal de transporte, seja como animal de esporte, como animal pet, que se cria muito cavalo. Cria muito cavalo hoje por pet, gosta Sim, do cavalo, gosta tem um do cavalo e cria, é. né? Então, ensina muita coisa. Legal, legal. Ô, doutor, como que você vê o futuro da cultura do cavalo do Brasil? Principalmente para os jovens que estão chegando agora. Zé, eu vejo um futuro muito promissor. Só que aquilo, eu sempre tenho falado, precisa de base. É. Precisa de É base. isso que eu quero. É até bom o senhor falar isso aí. Porque tem que ter uma base, né, doutor? Tem que ter uma base. Não adianta falar assim, ó, eu tenho dinheiro, quanto custa um cavalo? Um cavalo custa, um cavalo que, de 3 tambores aí, que custa aí, vamos dizer, 500, 600 mil reais. Eu tenho dinheiro para comprar, eu vou comprar um cavalo desse. Agora eu pergunto, tem base para montar num cavalo desse? Você tem conhecimento? Você tem equitação para montar num cavalo desse? Então não adianta. Começa com um cavalo de 18, e que faz, que corre 18 segundos, faz o percurso com 18 Com segundos. certeza, com certeza. Tá? Então tem um futuro enorme. E não é só montando e apresentando cavalos, competindo. É dentro da medicina veterinária. É dentro do marketing. Quando eu falo dentro da medicina, do marketing eu falo equipamentos. O quanto cresceu esse meio country. Você tá doido. O quanto cresceu. Demais. Confecção. Quando eu Doutor, falo você acha que isso vai manter eu acredito que sim. no Brasil? Eu acredito que sim. Você acha que sua tendência é manter isso ou você acha que ainda vai subir um pouco Eu mais? acho que aumenta. Você acha que aumenta? Eu acho que Legal, aumenta. legal. Eu tenho. Tá deixando os criadores de quarto de milho e cavalo do Brasil felizes. Não, eu acho que evolui. Depende muito da economia do país. Sim, Né? Se a economia do país colaborar, Sim. tiver uma economia estável aí, eu acredito que tem tendência em a manter tendência isso. aumenta. É porque eu vejo, antigamente, eu via leilão de cavalo, eu nunca vi um cavalo. Hoje tem uns preços aí que a gente fica olhando, vendo, sabe? Será que vai manter esse preço do cavalo? Sabe que isso... Mas você vê os amigos vendendo, cavalo de laço, cavalo de team rope, cavalo de tambor, cavalo de timpene, né? Você vê que tá um padrão associado àquilo que você fala, não, se cair, quebra todo mundo. Agora, se manter também, o cavalo nosso vira uma estrela, porque já sabe, é uma estrela hoje o cavalo. Acontece o seguinte, Zé, minha visão. Tem modalidades, hoje a modalidade que mais cresce, que mais inscrições, mais eventos tem, e o número de inscrições só aumenta. Sim. E com certeza está consumindo, que eu digo assim, movimentando muito o mercado de cavalos, Sim. é o ranch sorting. Short, né? O ranch sorting está movimentando, inclusive, em outras raças. Tem outras raças? Em outras raças. Em outras raças. Mas não é só o quarto de milha? Não, em outras raças. O crioulo também deve ter uma... Algumas raças, como eu vou dar um exemplo aqui, o laço comprido. Começou no sul, No sul. migrou, que aquilo a origem dele está no sul, depois foi muito sulino, muito pessoal do sul mudou para o centro-oeste, e no centro-oeste ele é muito forte também, em função da cultura sul. E do crioulo veio para o cavalo quarto de milha. O quarto de milha é muito forte. Agora, o ranch sorting, algumas raças estão aderindo ao ranch sorting. E está fazendo um movimento danado, está dando função aos cavalos. Então tinha algumas raças, ele precisava esperar ter um grande evento para os cavalos poderem participar. Hoje não. Às vezes tem um final de semana que junta aí, ou faz uma prova aí com 500, 600 inscrições ou mais. Então, do mesmo jeito que uma raça se adaptou a uma determinada modalidade, outras raças estão se adaptando e se projetando também em modalidades praticadas e desenvolvidas dentro do cavalo quarta milha. Que legal. Tem uma pergunta meio fora aqui. Fala aí, meu querido. Mas assim, a gente sabe que o senhor é juiz de grandes provas, né?
E como que é conciliar, né, esse mundo das provas com o da veterinária, com a tradução, com o cavalo? Como que essa multitarefas que o senhor administra tudo isso? Eu falo que esse ano, especialmente, é, depois da segunda quinzena de janeiro, até a semana passada, eu vivi uma maratona. Porque eu estive em vários lugares no Brasil julgando. Estive no Centro-Oeste 2 ou 3 vezes. Estive aqui em São Paulo, andei bastante. Enfim, e muitos atendimentos a cavalo cor de milho. Então fica difícil conciliar. Então o que acontece? Eu tenho que fazer um cronograma muito certo. Então quando eu vou viajar, não tem como atender os outros chamados aqui. Se tiver uma emergência, eu não consigo atender. Então, tem que rezar para ninguém ter emergência, que emergência normalmente não é legal. Sim. Tá? Então, eu faço todo o trabalho que eu tenho que fazer. Eu falo assim, deixo a mesa limpa. Tá? Não jogo tudo no chão, não. Despacho todo o material que tem que despachar. Aí, e planejo para quando eu voltar, continuar atendendo. Às vezes a gente pega umas condições de trabalho boas, às vezes a gente pega condições de trabalho mais difíceis um pouco, cansa um pouco, às vezes são as viagens, viagem de avião, principalmente na madrugada, que você passa às vezes noite sem dormir. Sim. Mas dá para conciliar bem. Pois é, já tem 27 anos aí que eu estou como jurado e Já tem uma estrada Uma estrada boa, né? deixa eu fazer não sei se você tem essa pergunta planejada aí. Quando eu fui fazer curso para jurados, agora chama jurado, o Ministério da Agricultura É jurados agora? jurados, é como o colégio de jurados da BCZ. Não é juiz mais, não, então. É jurados. Mudaram. O Ministério da Agricultura orientou que Legal. se fizesse a gente continua falando juiz, mas formalmente jurado. É jurado. Então, aconteceu o seguinte, naquele tempo, comunicação era feita por revista. Como já falei, não tem tanto tempo, 27 anos atrás, não existia computador, não existia nada, é feito... Eu vi um edital numa revista. Curso para a formação de juiz, sabe quem é? Peguei, liguei lá, falei, como eu faço inscrição? Tem que se associar, tal, não sei o que, peguei, fiz todo. Fui lá e fiz a prova. E isso foi em 94. Eu fiz primeiro teve um curso preparatório, foi aqui em Bauru, depois eles fizeram uma seleção, eu passei, e fui fazer o curso em Prudente, janeiro de 95. Mas era muito material e acontecia o seguinte, eu sou de uma geração de jurados que é all around. All around, o que é termo, que determina, que significa esse termo, juiz de todas as modalidades. Eu só não tenho credenciamento para julgar vaquejada e corrida. Então fazia a prova toda. Fazia apartação, rédeas, Western Pleasure, Working Cow Horse, na época fizemos até trail, que é muito pequeno aqui no Brasil, mas fizemos 3 tambores, 6 balizas, todas as modalidades praticadas, laço individual, cabeça, pé, todas as modalidades. E eu cometi uma falha infantil, era muito material, eram 4 dias de curso, assim, desgastantes. E eu deixei de entregar uma prova que valia 100 pontos. Tinha muito material dentro da pasta. Eles forneceram material que era pra gente levar a prova, resolver, preencher no hotel e depois entregar no último dia. Eu esqueci de entregar essa prova. Quando eu recebi o resultado, eu não tinha sido aprovado. Eu falei, mas por que eu não fui aprovado? Falei, a prova escrita sua não veio. Não compareceu. Eu falei, espera um pouco. Peguei, fui lá na pasta, a prova estava lá preenchida. Então não era para ter 27 anos, era para ter 29 de julgamento. Bom, passaram-se 2 anos, vai vendo. Eu vi uma chamada lá, curso para juiz, na revista novamente. Eu falei, mas eu não vi curso preparatório, não vi nada. Acho que eu não vou, não. Certo, já teve, eu não...
Não fiquei sabendo. Uma semana antes, eu preciso procurar, talvez eu tenha esse material guardado. Eu recebi um telegrama. Tem muita gente, talvez, que está nos assistindo, não sabe o que é um telegrama. E assim, no Correio, numa agência Correios, escrevia, era cobrado por palavra ou por letra. Me mandaram um telegrama me convidando para fazer o curso. Em 97. Do 95 eu estava muito melhor preparado que em 97, porque eu tinha estudado bastante. Eu tinha feito um curso preparatório, eu tinha estudado bastante. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou deixar de ir. Eu acredito que eu tenho esse telegrama lá. Talvez tenha até apagado, mas tá lá. E eu peguei e fui e fiz o teste. Mas foi, que nem falou o gaúcho, fui no osso do peito. Eu não fui tão bem preparado como eu estava 2 anos atrás. E fui lá e fui aprovado. E fui aprovado. Aí depois tem um período de estágios, enfim. E estou fazendo isso até hoje. Eu sou um dos juízes que mais julga a prova no Brasil hoje. É. Por ter essa condição all-around de julgar todas as modalidades. Nossa, rapaz. Então, porque depois, agora, de uns 10 ou 15 anos para cá, começou a ser formação específica. Então, às vezes, tem juiz que julga só 3 tambores, 6 balizas, só determina, ou só rédeas, ou só apartação. Eu ainda sou de uma formação que... Você julga tudo. Então, hoje você está jogando baliza ali, amanhã tambor lá, amanhã... A semana retrasada, eu saí daqui e fui para Cuiabá. Saí daqui numa quarta-feira, tem 2 semanas. Hoje tem 2 semanas. Voei para Cuiabá. Na quinta-feira eu joguei laço técnico, cabeça, pé. Na sexta-feira voltei. Aí eu fui para o sul de São Paulo, na região de Iburi, Tapetininga, um laço comprido. Você tem que virar a chave, que a modalidade é outra. Então a gente tem essa versatilidade aí, essa formação. Que legal. Isso é bom para a cidade de Bitinga saber quem que é o Dr. Ari. Vamos viajar o Brasil e o mundo, velho. O cavalo quarto de milha faz aí, leva o nome de Bitinga. Você viu que no começo da reportagem que ele falou, né, que a cidade dele proporcionou isso tudo para ele. Que ele ama a cidade de Bitinga. E é esse grande veterinário, esse grande juiz. Como é que é? Hoje não pode falar juiz, né? Não, pode falar. Só de maneira formal. A tratativa lá é o termo que designa o jurado. Mas, ô, doutor, agora eu vou sair um pouco do cavalo. O que você acha do rodeio brasileiro? Zé, é uma coisa que assim, eu não sou de comentar muito em rede social, nada, mas eu assisto o rodeio todo dia. Sim, eu sei que você é apaixonado no rodeio. Eu não comento muito, mas eu gosto. Não por nada, é porque tem muitas opiniões divergentes, enfim, mas eu assisto o rodeio todo dia. Certo. Todo dia. Eu assisto rodeio no Brasil, eu assisto rodeio nos Estados Unidos, todas as modalidades. Você viu que o Vitinho, você viu, né? Em cima de bônus, o Vitinho foi lá e foi campeão mundial de novo. Então, é uma coisa que o Brasil, cara, tem um celeiro de cowboy, né? De cowboys, de bull riders, né? E montadores de peões de touro, espetacular. E acontece o seguinte, a PBR é uma empresa, eles vendem show. Por que tem esse tanto de brasileiro lá? Então, doutor, isso aí que eu queria perguntar Porque eles fazem o show acontecer. Por que não acontece aqui? Economia, o país. Porque aqui, vou falar uma coisa que temos que falar. Valoriza muito mais. Eles têm o valor deles. Sim. Aqui é rodeio show. Valoriza muito mais. E o show só tá no rodeio, e o rodeio só chama rodeio por causa dos cowboys. Por causa dos cowboys. Eu não entendo essa versão. Então, lá também tem show. Na final da PBR agora teve um show de um grande artista que muita gente, pouca gente talvez do Brasil conheça, mas é um grande artista nos Estados Unidos, Kid Rock. E o Kid Rock é um grande cantor do meio, canta pop, rock, country, enfim.
Então, quem acompanhou viu o Kid Rock lá, cantando. Mas tem essa diferença cultural. A valorização do cowboy lá é muito grande. Será que não é vergonhoso para ver? Eu falo assim, nosso presidente, para os governadores, para os deputados, não é vergonhoso ver um cara ir lá e ganhar US$ 1 milhão montando Ô Zé, e saber que vem para o Brasil com 7, 8 milhões de reais? a economia é muito diferente, o marketing é outro, a cultura do rodeio lá é outra. É. E acontece o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, que esses meninos são heróis. Porque eles chegam lá, hoje é mais fácil. Você imagina você chegar num país como os primeiros pioneiros que foram, Triano, os caras todos dizem que ele sofreu mesmo. chegaram lá, não falavam a língua, não conhecia hábito. Um país continental. Você não vai ir carro, você anda lá assim, 200, 300 quilômetros, 500 quilômetros é perto. Vai. Mas às vezes o cara tá num rodeio aqui, num lugar, no outro dia tem que estar em outro, só vai de avião. Você imagina a dificuldade. Hoje tem internet, aquele tempo não tinha internet. Hoje o cara entra na internet, compra a passagem, recebe o voucher pelo celular e vai para o aeroporto. Antigamente não tinha isso. Você imagina o que esse povo passou lá. Foram herói. E hoje tem uma comunidade de brasileiros lá que acolhe, que recebe. Sim, Ontem sim. mesmo eu vi que tem um menino que chegou lá agora, não vou lembrar o nome dele. John, alguma coisa assim. Ele tem um nome diferente. Ele chegou lá porque agora começa as fases de times. Sim. E o cara chega lá, o cara não sabe pedir comida. E complicado. outra, comida diferente, aquilo que eu acabei de falar do Justin Johnson, a respeito do Justin Johnson, ou quem vem, eles estranham a comida. Vai daqui pra lá, não tem arroz feijão. Ainda bem que tem uns meninos lá que acolhem eles Que lá, porque acolhe. hoje não, e antigamente é capaz que ele, o cara passou perrengue lá. Passar. Não tava num boi com raiva mesmo. Não tava com raiva. Falou, não posso cair. Não posso Eu não posso bater no chão. Tem que ganhar Aqui dinheiro aqui. deu trabalho pra chegar aqui. Rapaz, verdade, doutor, verdade. É Então- uma economia diferente mesmo. Então, assim, eu admiro muito, sabe? Eu conheço alguns deles Sim, e eu gosto muito de rodeio. Sempre que eu vou aos Estados Unidos, que legal. eu Bom vou ao saber. rodeio, conheço alguns grandes rodeios lá, já tive alguns eu quero voltar. Quero voltar em alguns. Tem um que eu quero conhecer, que pouco se fala dele, mas é um rodeio raiz. Raiz mesmo, né? Raiz. Imagina, no meio daqueles. Rapaz do céu. É um rodeio que é em Pendleton, no Oregon. É na grama. Eu imagino. Então, o pessoal hoje fala, tem que ter areia, tem que ser macio, tem que ser aquilo. Não, os caras é na grama. Tem uma beirada de areia assim, perto dos bretes só. Pau e é na pega lá grama. pra frente. Os cavalos que correm, as mulheres que correm tambor, cavalos que precisa pôr cravo na ferradura. Pra virar, né? Cravo pra neve, que corre na grama. Corre na grama. O laço não tem brete. Ué. Não tem brete. Sorta aí. Os caras ficam, os laçadores, cabeceiro, peseiro, um de cada lado. E vê o sujeito empurrando o boi no corredor largo. E fica um juiz como se fosse a barreira. Sim. Então, a hora que o boi passa por ele, que dá o ponto de passar por ele, ele abaixa a bandeira, os dois partem. Ah, Com o boi na frente já. chucro mesmo. Não, é tradicional. Que legal, que legal. Então tem muita coisa bacana lá, é o que eu falo, que eles preservam as. E é rodeio, válido pro ranking da PRCA. Então, rapaz. É por isso que eu falo, é muito valorizado aquilo ali. Muito valorizado. Muito, muito, muito. É uma coisa de tirar o chapéu mesmo. Eu gosto muito de rodeio, assisto todas as modalidades, todo dia eu vejo alguma coisa, sabe? Hoje por rede social chega muita Sim, informação, às vezes eu acompanho o ranking, Sim. eu entro lá na PRCA ou na PBR, olho Sim. o ranking como está, mas não dá para ver tudo também, porque a gente tem um Sim. tempo limitado, Com né, Zé? certeza, com certeza. Mas eu gosto muito de rodeio. Mas é bom, é bonito e é prazeroso aí o Brasil saber que o senhor também ama o rodeio, que o senhor é o agro gosto, também, né? Gosto. É do agro também, ele ama o rodeio. Eu nunca deixei isso aí, embora eu tenha estudei, trabalho dentro da medicina veterinária. Nunca teve vontade de montar num boi.
Ou já montou? Montei. Já montou? Montei. Então Montei. acho que a foto que eu vi lá do rodeio de Borborema, pô, o senhor É montou. provável que seja. Tem muita história. Vamos deixar para outro. Parte dois, parte 2 do Dr. Ari, porque tem muita coisa para arrancar desse homem aqui. A história do rodeio, eu brinco que foi uma época que numa idade, guardem essa frase, que o nível de testosterona era mais alto do que isso. Jovem. Entendi por isso. Eu também tive essa idade. Rapaz do A gente céu. é jovem, a gente é impetuoso, a gente quer viver emoções, enfim. Mas ainda bem que Deus proporcionou isso pra gente, né, doutor? Foi, Gostoso, mas graças a Deus. Eu Então, falo assim, que embora meus pais, né? Muito grato ao meu pai e minha mãe, somos em 4 irmãos que e bom. primaram por todo mundo estudar, né? Nós somos todos formados, né? Tem meu pai e minha mãe lutaram Firme muito mesmo. para formar todo mundo. Não brigava com a gente, não, mas, Sim, não, sim, mas a meta era- deles era formar todo Sim. mundo. Mas eu tive esse convívio, sabe? Eu tive esse convívio na área rural, Que bom. que eu tenho até hoje, sabe? Que eu, no começo do nosso bate-papo aqui, é o que me ajudou muito, Sim, me ajuda muito dentro sim. da prática da medicina veterinária. E tem essas passagens de rodeio também. Tem, eu estimo o doutor Ari, e eu falei até no começo pro João aqui, falei, João, você pode andar o Brasil e o mundo que você nunca viu um doutor tão trajado. Esse homem eu nunca vi ele de tênis. Nunca. Toda vez que eu encontrei ele tá trajado, calça bonita, camisão bonito, chapéu na Alinhado. cabeça, alinhado. O homem é diferenciado mesmo. Eu falo que você vive o mundo seu. Eu vivo, é o mundo que eu vivo. Tá. Você vive, é bonito de ver, doutor. E não é sempre, mas eu tenho uma coisa comigo assim, não importa. Às vezes eu saio para trabalhar, vou em fazenda, a gente acaba se sujando, alguma Sim. coisa que suja. A gente trabalha em Com curral, certeza, velho. trabalha em cocheira, às vezes acaba se sujando. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu posso andar com a roupa remendada, mas ando limpo. Isso. Pode estar remendado, mas eu ando limpo. Que legal. Então, eu acho que é meu isso, é intrínseco, mas eu acho que a gente tem que se apresentar bem. Não precisa vestir roupa luxuosa, Não, usar não, nada não. caro, não. Anda limpo. Não anda faltando botão na camisa, não anda. Anda. Sujou a bota, a gente suja. Sim. Pisa na terra, pisa no barro. Sim. Lava a bota. É. Tá? Engraxa. Anda com a bota limpa. Não anda de qualquer jeito. Você vai num evento, você vai trabalhar no lugar, você vai trabalhar, apresente-se bem. Não precisa estar luxuoso, nada. Não precisa estar usando roupa cara, nada disso. Só seja limpo, né? Só seja limpo. E alinhado. Né? Passa a imagem. Que você chega lá, você vai ser seu cavalo, você vai ser julgado por uma pessoa que está lá, faltando botão na camisa, o chapéu tudo amassado na cabeça. Que credibilidade tem? Então, uma das coisas que nos é cobrado, era cobrado lá para trás, é isso. Apresente-se bem. Eu respeito para ser respeitado. Apresente-se bem. Então, não precisa usar roupa cara, nada, não. Sim. Mas chega limpo. Legal, legal. Isso aí. Eu admiro o estilo do senhor. Admiro porque eu sou um cara que eu sempre gostei de andar de chapéu, de trajar também, de botina no pé. E aí eu sempre vejo o senhor assim nos aras, assim, a gente se encontra assim, e aí eu olho e falo, ó, doutor, é diferente. Quando você tá trajado. Não, admiro. É bonito de ver. Obrigado. Doutor, se você tivesse que mostrar, né, a alma do Brasil. Não, isso aqui Já fez. Já fez isso aqui, já pulei isso aqui. Vamos aqui para Vamos fazer nossas perguntas aqui? finais. Aí, mas será Chegando- que ele vai aguentar isso aqui? Essa aqui é diferente, hein? Agora vai mudar o negócio. Vai mudar um negócio agora. Doutor, se você pudesse ter superpoderes, o que você seria? Zé, sincero, eu seria médico veterinário, tá? Mas eu acabaria com a fome do mundo. Entendi. Eu acho que a primeira coisa, fome. Depois, pessoas bem alimentadas, até o índice de doenças é menor. Então, colocaria paz e tiraria a fome do Fome mundo. do mundo.
Parabéns, doutor. Parabéns. Eu acho que isso aí está ligado à própria formação minha, quando falamos no início, de produção de proteína animal e leite, pele, enfim, Tudo, tudo. Eu Legal. acho que Legal. Parabéns. Se você tivesse que se descrever como um animal, qual animal você seria? eu acho o cavalo, que de vez em quando eu dou uns coices aí. Essa ficou boa. De vez em quando sai algum coice. Às vezes é involuntário, mas sai. Legal, que legal. Ô, doutor, qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Pois é, a gente aprende a respeitar as pessoas, respeitar os animais. Já aprende que a vida é um constante aprendizado. Todo dia a gente aprende, Zé. Como batendo papo aqui, um aprende com. Com certeza, Nós aprendemos um com o outro. com certeza. Ninguém pode falar, eu sei isso. Sim. Não sabe. Pode conhecer, mas saber tudo não sabe. Tem que continuar aprendendo. Tá? Parabéns. E outro, pensar tudo pelo bem-estar, pelo bem das pessoas. Ser um ser humano. É o ser humano. Evoluir como ser humano. Evoluir como um ser humano, né? Ai. Se você pudesse ter um jantar especial, um jantar que não. Você fala assim, ó, qual seria essa pessoa? Se pudesse conhecer alguém. Você fala conhecer Não, ou. um jantar com alguma pessoa que você especial, uma pessoa especial da sua vida. Se você pudesse jantar hoje, quem seria? Teria que ser com alguém. Eu não tenho assim uma pessoa que. Teria que ser com alguma grande Não, qualquer referência pessoa. da humanidade aí. Qualquer pessoa. Eu não tinha pensado nisso. Você me pegou, sinceramente, vocês me pegaram de surpresa. Talvez seja o novo Papa, porque ele vai ter uma lição dura para. Uma missão dura para apaziguar o mundo e tentar melhorar o mundo. Rapaz, agora até você deixou eu de queixo caído agora. Porque eu acho que é uma pessoa que tem muito poder em todas as áreas do mundo e Sim. pode contribuir muito para a paz mundial, Com para certeza. diminuir a fome, para diminuir o índice de doenças, tudo isso que nós já conversamos. Eu acho que e ele foi eleito agora, talvez O jantar seria com ele. seria com ele. Legal. Diferente. Ai. Qual conselho você daria para os jovens de hoje, doutor? Primeira coisa, não se entusiasme, não se iludam com coisas momentâneas. Tudo que se consolida na vida da gente demora para acontecer, tá? É construído dia a dia, tá? Nada acontece do dia para a noite. Certo. Então, perseverança, nunca desista. Tem um sonho que seja, siga seu sonho. Não faça besteira durante a caminhada. Talvez tenha algumas dificuldades. Vai ter dificuldade? Vai. Sim. Terão dificuldades. Porém, não desistam. Sigam seus sonhos. Legal. Porque eu falo uma coisa por mim, Zé. Eu digo o seguinte. Eu não passei vontade de nada na vida. Eu quis estudar, eu estudei. Eu quis montar em touro, eu montei. Eu quis viajar, eu viajei. Eu quis... Tudo que eu quis fazer na vida, eu fiz e eu faço. Eu tenho uma vida simples, viu, Zé? Eu tenho uma vida muito simples. Não, eu te conheço. Mas eu não tenho, assim, para os meus anseios, eu não passo vontade de nada. Que bom. Não sou esbanjador, nada, valorizo o que eu ganho, tudo. Sim. Mas eu faço tudo, sigo meu sonho. Com certeza. Nada mais é do que seguir meu sonho. Que legal. Sigo meu sonho. Que legal. Que legal. Tá vendo aí, molecada, ó? Presta bem atenção, hein? Talvez você tá aí, ansioso. Olha lá, ó. E nada acontece rápido. Nada acontece. Tudo que vem rápido parece que vai rápido. Eu comentei com você a respeito. Hoje eu sou um dos juízes que mais julga a prova no Brasil. Certo. E eu não passei no primeiro teste que eu fiz. É verdade, Rafael. Eu não passei no primeiro teste.
E vou falar outra coisa. Era pra você ter desanimado, né, doutor? É para ter desanimado. Um sonho. Eu vivo lembrando disso. Eu tenho uma pasta que eu guardo todo quanto é documento da minha vida, da minha formação profissional, eu tenho tudo guardado. Eu preciso procurar, eu devo ter esse telegrama. Talvez apagado, mas está lá. Se você achar, você manda uma foto pra nós que nós vamos postar. Mano, e eu vou falar outra coisa. Outra coisa. Ser jurado, é uma honraria. Não é um direito do sócio, está escrito no regulamento de jurados. Está sujeito à revisão constante. Então, eu posso estar conversando com você aqui, a hora que eu sair, ligar o telefone, tocar o telefone, ó, você teve em tal lugar assim, ó, você vai ficar desligado por um determinado tempo ou para sempre, tá? Então é uma honraria, está sujeito a constante revisão. Eu tinha isso, quando eu fui fazer o curso para juízes, para jurados, né? Eu tinha essa consciência, conhecia isso aí, que estava a gente lia isso aí como se fosse uma Bíblia. Sim. Eu fui ficar sabendo que juiz era remunerado quando eu fui fazer estágio. Eu cheguei em Bauru, na época da Expo Bauru, que era novembro. O colega falou assim, ó, tô jogando a prova, estão pagando bem, estão pagando tanto por dia. Era um dinheiro. E eu falei, pera um pouco, mas isso é muito dinheiro. Pra época, que pra mim era uma honraria. Não era remunerado. Eu não tinha ideia, eu fui fazer porque eu gostava do negócio, eu era curioso, eu queria aprender. E hoje é uma das coisas que me provém sustento. Olha. Eu não tinha ideia, Zé. Que bom que foi. Você lutou, né? Eu lutei. Poucas pessoas que estão no meio até hoje escutaram isso que eu estou falando para vocês. Eu não tinha ideia que era remunerado. Eu não fui pelo dinheiro. Você foi por ser juiz, meu. Eu fui porque eu queria aprender. Coisa. Eu queria saber, eu queria aprender, eu queria participar. Você tá vendo, Brasil? Você tá vendo em Bitinga, o mundo, né? Tem pessoas que talvez você vai dar um emprego para ele fala, quanto que eu vou ganhar? E olha o que é o profissional, uma pessoa fazer as coisas com o coração. Ele foi lá, não conseguiu passar, passou na segunda vez e não sabia que era remunerado. Não sabia, Zé. Você tá doido? Não sabia. A hora que você ganhou o primeiro salário, então, você falou... Não, era um dinheiro que, assim, não imaginava. Mesmo sendo médico veterinário, na crise do cavalo aqui ainda. Você falou, nossa... E na crise, o cavalo, vou falar para você, o dinheiro que ganhava num dia, eu comprava um cavalo. Hoje a realidade é diferente. Diferente. Tá? Hoje é diferente. Mas mas é bonito ver isso daí e os jovens que estão indo no seu estudo, né, querendo ser um juiz hoje, é bom saber que tem que fazer com o coração. Mas foi isso, Zé. Eu não fiz pelo dinheiro. Que legal. Eu não fiz pelo dinheiro. Que coisa, cara. Olha aí. Legal, muito bom. Antes da gente fazer a pergunta final, a gente tem alguns presentes pro senhor aqui, ó, pra você, né? Vamos... Tem aqui um presentinho, tem aí também da HCR Eco Energia. Aqui, deixa eu ver, ó, HCR Energia Solar tá aqui, presente pra você. Muito obrigado, muito obrigado, HCR. E esse aqui é nosso. Muito Esse obrigado. Do Podzé Comunicações e Marketing. Muito obrigado. 74. Pode abrir. Pode abrir, doutor, se quiser. Muito obrigado. Ai, não é fácil, não. Ô, doutor, o senhor abrindo aí, ó, esse presente aí, o que é fé pra você? É que eu tô de manga comprida, cara, mas me arrepia, sabe? Fé é acreditar em você, acreditar nas pessoas, é acreditar no bem. Acreditar no bem. Procure fazer o bem sempre. Nem sempre a gente fazendo o bem a gente agrada. Certeza. Tá? Mas pense em fazer o bem. Sempre. Tá? A gente erra também. Tá? Mas pense em fazer o bem. Legal. Fé é isso. É pensar no próximo, né? Pensar no próximo. Legal. Aí, ó, talvez você vai tomar um cafezinho quente, um chazinho. Não, isso aqui eu amanhã já... Ô, doutor, vou fazer um pedido pro senhor agora. Quando o senhor for nos Estados Unidos, leva essa caneca e tira uma foto. Eu quero
Pode Zé lá nos Estados Unidos. Sabe por quê, doutor? Eu tenho medo de andar de avião. Talvez Deus abençoe que eu vou lá ver uma final mundial ainda. Mas eu tenho medo de andar de avião. Agora, um favor que eu te peço pra você. Eu sei que você vai para os Estados Unidos, você vai no Texas. Ao que você estiver naquele, né, no sertãozão do Texas, você levanta essa bandeirinha aí pra mim. Legal. Faz esse presente pra mim. Prometo pra você, está prometido. E eu, pela manhã, eu assim não sou bebedor de café. Quem toma café o dia todo. Eu não, eu tomo café só pela manhã. Só cedo. Mas eu tomo uma caneca. Essa aqui é o maior. Aí, ó. E eu tenho alguns amigos, colegas de medicina veterinária no sul de Minas que produz café especial, não é café gourmet, é café especial. É mesmo. Então, de vez em quando, ó, meu café vai acabar. Eles pegam, passam e o café vem em grão, torrado em grão. Sim. Então, às vezes eu moo, tem um moinhozinho. Daqueles antigos. Então, às vezes eu moo o café e faço o café na hora, Que sabe? legal, rapaz. Então é um aroma espetacular. E eu tomo sem açúcar e é uma caneca. Aí, Essa aqui dá esse faz- presente pra nós, doutor. Né? Marca lá 74, lá, ó, tá 74 aqui atrás de publicação de marca e o Pode Zé, ó. E essa caneca eu vou profetizar, ela vai lá nos Estados Lá Unidos. vai, não, tá prometido. É. Você reza, vocês torçam, não precisa rezar, não só torce por mim, minhas coisas darem certo. Com aqui, certeza, já tá no tá nosso dando, coração. Aqui dando certo. Eu sei que vocês torcem por isso em breve. Com certeza. Pra vou- gente é um prazer. Eu você vou, tá doido. eu vou mandar um Pode Zé de lá. Aí, ô, doutor, vamos pela esse podcast aqui vai ficar gravado, né? Pra sempre aqui na internet, né? Vai ficar aí pros jovens, pros mais velhos, pra quando vai partir daqui, né? Deixa um recado aí, uma palavra, né? Uma palavra pro Brasil, né? O que eu digo é o seguinte, nada acontece por acaso, sabe? Nada acontece por acaso. Estudem, trabalhem, não importa o nível, você trabalha, faça com o coração. Faça com o coração. Os jovens, se dediquem. Vocês são jovens, o mundo é de vocês. Os jovens, o mundo é de vocês. Tá? É isso. O mundo está aí. Tá? O mundo está aí para ser conquistado, desbravado. Depende de vocês. Uma geração. Escolha uma área que você quer trabalhar e se empenhe nisso. Seja o melhor que você pode. Não se deslumbre no meio do caminho. Tá? Nada é fácil. Se tiver alguma dificuldade, supere essa dificuldade e siga. Tá? É o recado que eu deixo. Que legal. Vamos tentar fazer um mundo melhor. Que legal. Nós Parabéns. moramos num país maravilhoso. Moramos num país espetacular. Maravilhoso. Eu posso falar isso que eu conheço o país razoavelmente. O país é maravilhoso, um povo bom. Vamos deixar um mundo melhor. Vamos deixar um país Só depende melhor. de nós, né? Só depende de nós. É isso aí. Só depende de nós. Legal, doutor, legal. Tá aí mais um fim do Pode Zé, né? Hoje tá aqui com o Ari Rosa Casimiro Filho, né? O doutor Ari, um dos maiores juízes do Brasil hoje, do quarto de milha, do cavalo, né? Tá aí. Doutor, eu queria agradecer do fundo do coração o senhor ter tirado aí 1h30 aí pra gente bater um papo aqui. Tô muito feliz, sou fã seu, Obrigado. entendeu? Admiro o seu trabalho. Não é porque eu tô na sua frente que o senhor veio aqui, não. Tenho certeza. Eu admiro o seu trabalho, admiro o seu estilo. Né? É uma Obrigado. pessoa que a gente olha e fala assim, não, eu quero ser que nem aquele cara ali. Eu não sou exemplo de tudo. Vocês Não, acreditam não, também, mas tá? é um exemplo Mas- que eu tenho, eu sempre vi, né, em você, essa pessoa, e o seu lado bom, que é essa pessoa maravilhosa que você é aí, essa pessoa que você mostra ser e é. Você tá entendendo? Tem muita gente, doutor, que ela é no serviço e em casa é outra. Você não, você tem um estilo formado. É aquilo que eu falei, de vez em quando escapa o pé. Mas isso aí é todo mundo, é o estilo nosso mesmo. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo, Obrigado. né, por senhor ter vindo aqui, por senhor ter deixado. Tem que ter a segunda edição do Dr. Ari, porque tem muita coisa que a gente Tem quer história, hein? perguntar, tem história demais. E isso
E eu tenho certeza que o senhor tem gosto de passar para quem vai ficar. Porque um Sim, dia nós sem vamos dúvida. partir daqui, Vamos. com certeza, né? A vida tá boa, quer durar bastante. Viu? Não, é uns 90, 100 e poucos anos, né? Trabalhando firme. Acima de 90. Acima dos 90. 90 é pouco. Tá certo. Mas, A vida doutor, tá boa. muito obrigado mesmo, viu? Que Do isso. fundo do coração, muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe e Amém, continue sendo todos essa nós. pessoa, esse boiadeiro que o senhor é aí. Muito obrigado, parabéns vocês. Obrigado. A 74 Comunicação pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Pena que o tempo passa rápido, Com certeza, viu? Mas nós termos a oportunidade de conversar um pouco mais. com certeza, com certeza. Tá. Obrigadão, Deus Mais uma abençoe o vez, senhor. Obrigado. Deus abençoe Continua a todos sendo essa nós. pessoa aí e eu sou seu fã, velho. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Pode Zé, tá junto com você no Brasil e no mundo. Preste bem atenção, hein? Fé, coragem e respeito se torna um grande homem. Tá aqui, ó. Hoje no Pode Zé, tem aqui, ó lá, ó. Pode A Zé. honra, né? É a A gente honra, tem a né, João? honra Você aqui, tem algum né? recado, João? Tem os nossos patrocinadores, queria agradecer, né? Também queria agradecer ao Dr. Ari, muito obrigado por estar aqui participando, né? Dando a honra, né, do seu tempo. É. A gente sabe que é corrido, né? Então, tirou aí 1h30 do seu tempo para estar contando com um pouco mais da sua vida, da sua trajetória. Muito obrigado. A gente vai marcar porque tem muito assunto ainda. A gente nem falou das montarias. Não. É outro episódio. Serão 2 capítulos. vai ficar Uma hora e meia. Vai ficar para parte 2, mas mesmo assim, muito obrigado. E eu quero agradecer os nossos apoiadores, né? A Dias Piscinas, Adila Terapias, Isa Calçados, Juma Tecidos, Juma Enxoval, Supermercado Rossati, Paineira Material para Construção, 74 Comunicação e Marketing. Também a Casa Country, muito obrigado, HCR Eco Energia, a Casa Santos, Gilmar Loteria e Panificadora Dona Branca do João, toda a equipe lá, né, a Jéssica, a gente tem que falar dela, porque ela falou que a gente não fala. Ah, não é? A dona É, Jéssica, isso, né? a dona Alô, Jéssica, dona Jéssica, um abraço, panificadora Dona Branca. É isso aí, então É isso tá aí. dado o recado, Zé, e pra quem quer seguir as nossas redes sociais, tá lá, Pode Zé, tanto no Spotify, no YouTube, no TikTok e também No no Instagram. Facebook E e no no Instagram. É isso aí. Pode Zé, Ibitinga, Brasil e o mundo ligado com você aí no agro, em cima da pinta. Um abraço pra vocês, muito obrigado aí. Um beijo no coração de cada um. Sexta-feira agora, que sai agora, ó. Sexta-feira. É hoje, já saiu agora. Já tá saiu agora, assistindo, né? sexta-feira. Tá lá, um grande episódio. Ari Filho, é isso daí. O homem que mais julga cavalo no Brasil. Um abraço pra vocês. Tchau, obrigado.